Desde o início daquela manhã, o clima no ministério parecia estranho, como se todos carregassem uma tensão silenciosa que ninguém ousava comentar. Mariana, sempre pontual e dedicada, chegou com seu caderno de anotações e um sorriso discreto, cumprimentando cada pessoa com a mesma gentileza de sempre. Mas dessa vez, os olhares não eram os mesmos. Alguns desviavam rapidamente, outros observavam por tempo demais, como se calculassem algo. Ela tentou ignorar, acreditando que era apenas cansaço coletivo. Afinal, o evento anual da igreja estava próximo e todos estavam sobrecarregados. Ainda assim, algo dentro dela dizia que havia algo errado, uma sensação que apertava o peito silenciosamente. Ao entrar na sala principal, ela percebeu que até o café que sempre estava servido havia sido esquecido. O silêncio era tão antinatural que parecia gritar. Ela respirou fundo, apertou seu caderno contra o corpo e tentou manter a rotina. Mas aquela seria a manhã em que tudo mudaria. A líder do ministério, Débora, estava parada ao centro da sala, com os braços cruzados e uma expressão séria demais para aquele horário. Débora sempre fora firme, mas justa, ou pelo menos, era o que todos acreditavam até então. Mariana se aproximou com cautela, notando que algumas pessoas começaram a se agrupar no fundo da sala como se esperassem por um anúncio. A líder a fitou com um olhar que parecia atravessá-la, como se já tivesse a sentença pronta antes mesmo do julgamento. Precisamos conversar, ela disse com uma voz que não admitia recusa. Mariana assentiu, desconhecendo completamente o motivo daquela postura tão rígida. O coração começou a bater mais rápido, mas ela manteve-se firme, como sempre fazia. O que ela não imaginava era que estava prestes a ser acusada por algo que jamais teria coragem de fazer. O peso daquela antecipação parecia preencher todos os cantos do ambiente. Débora pediu que todos se aproximassem e formassem um semicírculo, como se fosse realmente uma reunião extraordinária. Mariana estranhou o fato de ter sido chamada sem nenhum aviso prévio, ainda mais diante de todos. Ela gostava de organização, de entender os processos, de seguir as regras que o próprio ministério valorizava tanto. Aquilo não fazia sentido. Quando todos estavam silenciosos, a líder respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar algo grave, e ela estava. Mas não grave como parecia. Grave pela injustiça que se aproximava. A líder segurou uma pasta vermelha, que nunca usava nas reuniões, e abriu como se ali estivesse um documento oficial. Mariana observava cada movimento, tentando encontrar pistas na postura da líder, mas tudo parecia propositalmente enigmático. O ambiente parecia mais pesado a cada segundo, como se o ar tivesse engrossado. Recebemos uma denúncia séria sobre uma atitude tomada por uma pessoa da equipe, começou Débora, sem nem olhar para Mariana naquele momento. O silêncio foi imediato, ninguém ousava interromper. Mariana sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Sua mente tentava correr por todas as possibilidades, mas nada se encaixava. Ela jamais havia feito nada que pudesse gerar uma denúncia séria. Sempre foi responsável, discreta, comprometida e muito cuidadosa com tudo. Débora, então, continuou, infelizmente, a pessoa envolvida é alguém que todos consideramos confiável. Ela fez uma pausa dramática e aí sim olhou diretamente para Mariana, como se estivesse esperando que ela adivinhasse o próximo passo daquela exposição pública. Mariana engoliu em seco, sem entender qual seria a acusação. E a líder então completou: Mariana, precisamos falar sobre o que você fez. Cada palavra ecoou como uma sentença. Mariana sentiu seu estômago virar, mas manteve a postura. Débora abriu a pasta e tirou algumas folhas, que pareciam impressões de conversas ou documentos. Você foi acusada de ter desviado materiais do ministério durante as últimas semanas, anunciou, com a frieza de quem acredita totalmente naquilo. As pessoas ao redor arregalaram os olhos, algumas com surpresa genuína, outras com um certo prazer mórbido diante do drama alheio. Mariana ficou completamente paralisada por alguns segundos. Ela não sabia de onde aquilo tinha surgido. Nunca pegara nada além do necessário para o trabalho e jamais levaria algo sem autorização. Era simplesmente absurdo. Ela respirou fundo antes de responder, mas nenhuma palavra saiu à primeira tentativa. O choque era grande demais. Isso não faz sentido, Mariana murmurou por fim, tentando recuperar a voz. Mas Débora não parecia interessada em ouvir a defesa dela. As evidências estão aqui, disse a líder, balançando as folhas no ar. Não posso simplesmente ignorar algo tão sério. Mariana estendeu a mão para ver os papéis, mas Débora os recolheu rapidamente. Primeiro você precisa admitir o que fez, afirmou a líder, em um tom acusatório que não deixava espaço para diálogo. A injustiça começava a queimar dentro de Mariana como uma chama crescente.
Ela sempre acreditara que aquele ministério era um lugar de acolhimento, verdade e transparência. Mas ali, diante de todos, parecia que aquilo era apenas fachada. Ela estava sendo julgada sem direito à defesa. E isso era devastador. Algumas pessoas começaram a cochichar entre si, evitando o olhar de Mariana. A sensação de isolamento era brutal. Ela sempre havia sido prestativa com todos, ajudando quem precisasse, sacrificando fins de semana, ficando até tarde quando necessário. Mas naquele momento, parecia que nada disso importava. Uma simples acusação, vinda sabe-se lá de onde, havia apagado todos os anos de dedicação. Mariana tentou manter a calma, mesmo com o coração acelerado. Débora, por favor, me deixe ver as acusações, insistiu, sem levantar o tom. Mas a líder permaneceu firme, como se estivesse conduzindo um teatro cuidadosamente ensaiado. Eu só quero a verdade, declarou Débora, como se fosse a guardiã absoluta da justiça. Mas não era justiça o que acontecia ali. Era a humilhação. A necessidade de entender era tão forte que Mariana sentia a mente pulsar. Ela tentava puxar cada lembrança recente para procurar qualquer brecha, qualquer ato que pudesse ser mal interpretado. Mas nada surgia. Era como se estivesse presa em um pesadelo onde alguém a acusava de um crime impossível. Ela olhou ao redor, buscando algum rosto que demonstrasse apoio, mas a maioria apenas evitava encará-la. Alguns pareciam desconfortáveis, como se soubessem que algo estava errado, mas não tinham coragem de se posicionar. Era doloroso perceber que, em um lugar que pregava união e apoio mútuo, ninguém arriscava levantar a voz a seu favor. Esse silêncio coletivo pesava mais do que a própria acusação. Parecia um abandono. Débora, então, caminhou lentamente até uma mesa e colocou a pasta sobre ela, como se estivesse encerrando um capítulo. Até que provem o contrário, você está afastada das funções do ministério, declarou, sem hesitar. Aquelas palavras atingiram Mariana em cheio. Era como se o chão tivesse sumido. Ela sempre se dedicou àquele trabalho com paixão, acreditando que tinha um propósito ali. Ser afastada assim, sem sequer ter acesso à acusação, era mais do que injusto, era cruel. Ela tentou falar novamente, mas Débora levantou a mão, silenciando-a. A igreja não tolera comportamentos que prejudiquem o trabalho de Deus, completou a líder, com uma entonação quase teatral. Mariana sentiu uma raiva silenciosa nascer dentro dela, misturada com tristeza. Com a decisão declarada, a reunião parecia ter chegado ao fim, mas o impacto ainda estava apenas começando. Algumas pessoas se aproximaram da líder para comentar algo em voz baixa. Outras começaram a recolher seus materiais, evitando passar perto de Mariana, como se ela fosse uma ameaça. Ela permaneceu parada, tentando absorver tudo. Seu corpo parecia pesado, como se cada músculo estivesse reagindo ao estresse. Cada respiração era difícil. Ela sabia que não poderia simplesmente aceitar aquilo. Mas naquele momento, qualquer tentativa de diálogo era inútil. A líder tinha decidido sua culpa antes mesmo de ouvir qualquer explicação. A injustiça era tão gritante que chegava a ser sufocante. Mariana finalmente conseguiu dar alguns passos em direção à mesa. Eu quero ver essas folhas, disse, dessa vez com mais firmeza. Mas Débora puxou a pasta para si. Ainda não, respondeu, como se estivesse guardando algo extremamente sigiloso. O gesto foi tão frio que alguns membros próximos franziram o senho, percebendo o exagero da líder. Mesmo assim, ninguém disse nada. Mariana recuou, respirando fundo mais uma vez. A sensação de impotência parecia corroer sua sanidade, como se estivesse presa em um jogo manipulador. Ela sempre acreditara na sinceridade das pessoas ali, mas aos poucos percebia que alguns tinham interesses e motivações desconhecidas. E talvez aquela acusação tivesse nascido exatamente de uma dessas sombras. Ao sair da sala, Mariana sentiu o ar mais fresco do corredor como um soco emocional. Lá dentro parecia um tribunal, aqui fora, apenas o vazio. Ela encostou-se à parede, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Não chorava por fraqueza, mas por indignação. Era terrível ser acusada por algo que não fez, ainda mais em um ambiente que deveria ser um refúgio. Ela passou a mão pelos cabelos e respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Algumas pessoas passaram pelo corredor, olhando para ela com uma mistura de curiosidade e julgamento. Era como se a notícia já tivesse se espalhado. A rapidez com que isso acontecia era assustadora. E ainda mais assustador era pensar que talvez alguém tivesse planejado exatamente isso. Enquanto tentava se recompor, Mariana lembrou-se de algo que sempre ouviu: a verdade sempre aparece. Mas naquele momento, parecia difícil acreditar.
Era como se estivesse nadando contra uma correnteza forte demais. Não havia provas, não havia lógica, não havia chance de defesa. Tudo parecia orquestrado, milimetricamente preparado para colocá-la como vilã da própria história. Ela então decidiu que, mesmo abalada, não permitiria que aquilo a destruísse. Iria descobrir a origem dessas acusações. Iria entender quem estava por trás daquela mentira. E, acima de tudo, iria provar sua inocência. Mesmo que estivesse completamente sozinha naquele momento. Com o pensamento mais firme, Mariana caminhou até a sala de arquivos, onde normalmente eram guardados os relatórios e materiais de controle do Ministério. Embora não tivesse acesso a tudo, sabia que poderia encontrar alguma pista ali. Qualquer coisa que ajudasse a entender de onde aquela denúncia havia surgido. Ela entrou discretamente, certificando-se de que ninguém a seguisse. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz natural da janela pequena no canto. Ela começou a vasculhar algumas caixas, procurando registros de entradas e saídas de materiais. Mas tudo parecia normal. Era como se as provas mencionadas por Débora tivessem vindo de outro lugar, talvez até mesmo produzidas pela própria líder. E essa possibilidade fazia seu estômago revirar. Depois de alguns minutos mexendo ali, Mariana ouviu passos se aproximando. O coração disparou. Ela fechou rapidamente a caixa e tentou agir naturalmente. A porta se abriu lentamente, revelando alguém que ela não esperava naquele momento. Lucas, um dos voluntários mais antigos do grupo de organização. Ele parecia inquieto, olhando para os lados antes de entrar definitivamente. Quando viu Mariana ali, suspirou como quem finalmente encontra o que procurava. Eu vi o que aconteceu lá dentro, disse em voz baixa. E você precisa saber de uma coisa importante. Essas palavras fizeram o sangue de Mariana gelar. Talvez, finalmente, algo estivesse começando a mudar. Lucas fechou a porta atrás de si com cuidado, como se temesse que alguém estivesse escutando do lado de fora. Seus olhos demonstravam urgência, e Mariana percebeu que ele estava ali não por acaso. Ele respirou fundo antes de continuar, como se medisse o peso das palavras que prestes a dizer. O que aconteceu hoje não foi uma surpresa para mim, começou, o que deixou Mariana imediatamente em alerta. Ela franziu o senho, sem entender por que alguém teria previsto algo tão absurdo. Lucas aproximou-se um pouco mais, falando baixo, quase sussurrando. Eu sei de onde veio essa acusação. E você não é a primeira pessoa que passa por isso. O choque percorreu Mariana como uma eletricidade invisível. Ela não sabia se sentia medo, raiva ou alívio. Talvez tudo ao mesmo tempo. Lucas então completou, a Débora tem feito isso há meses. As palavras dele pareciam irreais. Como assim? Débora fazia isso há meses. Mariana o encarava, tentando compreender a dimensão daquilo. Lucas se encostou à mesa, cruzando os braços de maneira tensa. Ela tem criado conflitos dentro do ministério para se manter no controle absoluto. Sempre que alguém se destaca demais ou começa a ter influência natural na equipe, ela encontra uma forma de afastar essa pessoa. Mariana sentiu o chão girar por um instante. Mas, por quê? Perguntou, ainda sem acreditar. Lucas suspirou, como quem carrega um segredo há tempo demais. Insegurança. Medo de perder liderança. E, às vezes, inveja. Aquilo explicava algumas atitudes estranhas de Débora nos últimos meses, mas ainda assim era difícil imaginar que ela planejava algo tão cruel de forma tão calculada. E o que isso tem a ver comigo? Mariana perguntou, sentindo seu coração bater mais rápido. Lucas caminhou pela sala, inquieto, como se estivesse organizando as ideias. Você se tornou uma das pessoas mais queridas da equipe. Todos te respeitam. Você é organizada, prestativa e consegue unir as pessoas com naturalidade. Isso incomodou Débora mais do que você imagina. Mariana sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Nunca imaginou que seu esforço e dedicação pudessem despertar inveja em alguém, muito menos na líder do ministério. Lucas continuou, ela começou a observar você nas últimas semanas. E eu percebi que ela estava procurando qualquer deslize para usar contra você. Aquilo explicava a vigilância silenciosa, os olhares estranhos, o clima pesado. Tudo parecia se encaixar agora, e isso a deixava ainda mais indignada. Mas as provas, aquelas folhas que ela mostrou. O que eram? Mariana questionou. Lucas balançou a cabeça lentamente. Fraudes. Impressões manipuladas, registros alterados. Eu vi alguns desses documentos antes de ela colocá-los na pasta. Não eram verdadeiros. O mundo pareceu parar diante daquela revelação.
Mariana colocou a mão na boca, tentando processar o absurdo da situação. Você está dizendo que ela falsificou acusações contra mim? Sussurrou, horrorizada. Lucas assentiu com tristeza. E não só contra você. Antes de você, outros 2 voluntários foram afastados por motivos que nunca fizeram sentido. Agora sabemos por quê. A sensação de injustiça queimava como fogo dentro de Mariana. Ela não conseguia acreditar que estava sendo vítima de uma manipulação tão suja dentro de um ambiente que deveria promover honestidade e amor. Mariana caminhou até a pequena janela da sala e olhou para fora, tentando controlar a respiração. O sol iluminava o pátio da igreja como se a vida lá fora fosse completamente normal, enquanto dentro daquela sala tudo parecia desmoronar. Eu não posso aceitar isso, murmurou. Lucas se aproximou, colocando a mão no ombro dela em gesto de apoio. Eu sei. E é por isso que eu vim aqui. Eu tenho algo para te mostrar. Ele caminhou até sua mochila, que deixará perto da porta, e tirou um pendrive metálico, discreto. O que é isso? Perguntou Mariana, surpresa. Provas. Registros reais. Conversas que eu gravei. Câmeras internas. Tudo que mostra que você não fez nada daquilo e que Débora manipulou tudo. As mãos de Mariana tremeram ao receber aquele pequeno objeto que carregava a verdade, sua libertação. Ela segurou o pendrive como se fosse algo sagrado. Era a primeira vez desde o início da manhã que sentia uma fagulha real de esperança. Por que você fez isso? Perguntou, olhando diretamente nos olhos de Lucas. Ele suspirou, parecendo finalmente aliviar o peso que carregava. Porque eu já vi isso acontecer antes e não fiz nada. Me arrependi profundamente. Desta vez eu não podia ficar calado. Mariana sentiu um nó na garganta. Era impressionante como, mesmo em meio à escuridão da injustiça, ainda havia pessoas dispostas a fazer o que era certo. Obrigada, ela disse, com sinceridade profunda. Lucas balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Você precisa usar isso. Mariana assentiu, mas sabia que precisava ter cautela. Se eu levar isso agora para Débora, ela vai tentar distorcer tudo. Ela sempre tem uma justificativa pronta. Lucas concordou. Sim. Por isso você não vai levar para ela. Vai levar para alguém acima dela. A respiração de Mariana ficou presa por um segundo. O pastor? Perguntou. Lucas confirmou com um aceno. Ele precisa saber o que está acontecendo e não pode continuar no escuro. Débora tem manipulado tudo de forma tão discreta que ele não faz ideia do que realmente acontece nos bastidores. Mariana engoliu seco. A ideia de confrontar a liderança máxima da igreja com acusações tão sérias parecia assustadora, mas também necessária. Ela não podia permitir que outras pessoas fossem prejudicadas como ela foi. Determinada, Mariana guardou o pendrive com muito cuidado dentro de sua bolsa, certificando-se de que estava bem escondido. Vou falar com ele ainda hoje, afirmou. Lucas sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Eu vou com você, se quiser. Mariana assentiu, sentindo o peso no peito diminuir um pouco. Quero sim. A presença dele trazia segurança, como se finalmente ela tivesse uma chance real de reverter aquele pesadelo. Eles saíram juntos da sala de arquivos, caminhando pelo corredor com passos firmes, mas discretos. Cada pessoa que passava por eles ainda lançava olhares curiosos, mas agora Mariana já não se sentia tão fragilizada. Ela tinha algo que ninguém ali imaginava: a verdade. Ao chegarem perto do escritório pastoral, Mariana sentiu o coração acelerar novamente. A porta estava entreaberta, e era possível ouvir uma leve discussão acontecendo lá dentro. Ela e Lucas se entreolharam. Acho que ele está ocupado, ela murmurou. Esperamos, respondeu Lucas. Mas antes que pudessem recuar, a voz do pastor ficou mais clara, como se alguém tivesse levantado o tom. Mariana reconheceu imediatamente. Era Débora. Ela estava ali, no escritório pastoral. E parecia nervosa. Eu fiz tudo pelo bem da igreja, a líder exclamou. A voz dela tremia, algo raro. Lucas e Mariana ficaram parados, ouvindo com atenção. Aquilo podia ser importante. Espaço quando ela precisava. A amizade entre eles cresceu naturalmente, construída sobre uma verdade dolorosa, mas que os aproximou. Às vezes, eles conversavam sobre tudo o que aconteceu e se perguntavam como alguém como Débora tinha chegado àquele ponto. Mas sempre terminavam a conversa com uma conclusão: pelo menos, agora, acabou. Um mês depois do ocorrido, houve uma assembleia com toda a equipe da igreja.
O pastor fez um discurso firme sobre integridade, verdade e responsabilidade. Ele mencionou o caso sem citar nomes, mas todos sabiam do que se tratava. Falou sobre como o poder, quando mal administrado, corrói não apenas o líder, mas todo o ambiente. E reforçou a necessidade de manter a igreja como um lugar de acolhimento, não de controle ou manipulação. Mariana ouviu tudo com o coração aquecido. Era exatamente isso que ela sonhava para o ministério. Ao final da assembleia, várias pessoas vieram abraçá-la. Não era uma comemoração, era um reconhecimento. Um fechamento de ciclo. Lucas apareceu por último, com um sorriso leve. Viu só? A verdade realmente apareceu. Mariana sorriu de volta. Sim, e graças a você também. Ele balançou a cabeça. Você teria conseguido mesmo assim. Eu só empurrei a porta. Quando Mariana voltou para casa naquele dia, sentiu uma paz tão profunda que parecia quase irreal. Ela se sentou na varanda, observando o entardecer. Pensou em tudo que viveu, no medo, na injustiça, na coragem que encontrou sem saber que tinha. E principalmente, pensou na verdade, aquela força silenciosa que não precisa gritar para existir. Respirou fundo, fechou os olhos e sorriu. Ela havia sobrevivido. E mais que isso, havia vencido. Porque a verdade, no fim das contas, sempre vence. Sempre aparece. Sempre ilumina.